Mouse azul clicando na tela. Design com tons azuis e branco e com a escrita Semana da Psicologia UFSCar, 17ª edição. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Em primeiro lugar, a emissão de certificado será dividida entre as palestras e os minicursos. Para a certificação das palestras, é necessário presença em, pelo menos, 2 dos 3 dias de palestras. Para confirmar a sua participação, é necessário preencher o formulário de presença por dia, que será disponibilizado na descrição do vídeo. Este formulário ficará aberto a partir do momento de perguntas da primeira palestra, até 1 hora depois do término da última palestra programada do dia. Já para a certificação do minicurso, basta estar presente e preencher o formulário daquele escolhido por você. O envio do certificado será enviado dentro do prazo de 1 mês, a contar da data desta palestra, para os participantes que se inscreveram no evento e preencheram os formulários de presença. Caso você não possa acompanhar alguma palestra, não se preocupe. Quase todas as atividades ficarão disponíveis para acesso após o evento, aqui no nosso canal do YouTube. Fundo preto com as escritas narradas em branco. 2020 veio como uma surpresa a todos nós. Em nenhum momento do fim de 2019 poderíamos imaginar o que nos aguardava e de que maneira muitas coisas teriam que mudar. A Semana da Psicologia UFSCar está hoje em sua 17ª edição, realizada dentro de um curso de psicologia com 25 anos de história, localizada em uma universidade federal, a primeira do estado de São Paulo. Tradição não nos falta, mas de muitas maneiras, esse ano exigiu o diferente, o não usual, o que não estávamos acostumados e assim precisamos nos adaptar. É a partir desse olhar que escolhemos o tema da nossa semana de 2020, adaptar-se, a potência da psicologia frente a novas demandas, porque acreditamos que nós, futuros ou atuais psis, pesquisadores, professores, estudantes, cidadãos, quem quer que seja, todos nós podemos contribuir para a construção de uma psicologia que se move junto, que se está atenta e que não recua frente a novos desafios. Esperamos que esse evento seja mais um passo em direção à psicologia que buscamos e que nos auxilie nessa árdua tarefa de nos adaptar. Sejam bem-vindos à 17ª Semana de Psicologia da UFSCar. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Durante todas as atividades do nosso evento, para que o nosso contato seja melhor e conseguirmos interagir, deixaremos o chat aberto para perguntas, considerações, críticas e etc. Lembramos que é importante manter uma boa educação durante a comunicação pelo chat, evitando xingamentos ou qualquer comportamentos preconceituosos, pois estes não serão tolerados pela nossa comissão, resultando em bloqueio do participante ou até mesmo o encerramento do chat e das perguntas. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário para o palestrante, envie sua mensagem no chat, pois haverá um tempo reservado para as dúvidas ao final. Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros Habeas Imóveis, que atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário de São Carlos, a SIC Bioidiomas, o principal centro de aplicação de exames de proficiência de inglês em São Carlos, além de ter cursos de diversas línguas, a Nova Praxis Editorial, que conta com várias coleções e gêneros literários, pautados em temas ligados a desenvolvimento, cultura, sustentabilidade, justiça social e equidade. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da SEMPSE. Para todos que forem postar sobre o nosso evento, pedimos que compartilhe e marque nosso Insta, SEMPSE UFSCar, e utilize a hashtag SEMPSE2020. Vamos adorar acompanhar suas interações. Ao final da palestra, realizaremos alguns sorteios. Os formulários ficarão disponíveis no box de descrição durante toda a fala do palestrante. Para participar, basta preencher com suas informações e entraremos em contato com os ganhadores. Por fim, quaisquer dúvidas, solicitaremos que leiam nossa FAQ na descrição do vídeo ou nos contate pelo chat e outras redes sociais. Desejamos a todos e todas um ótimo evento. Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento. Meu nome é Giovana, sou estudante de psicologia e vou falar sobre a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca,
Meu cabelo é castanho claro, ele está abaixo do ombro, e ele está solto. Minha blusa é amarelo mostarda, eu estou sentada em uma cadeira, e ao meu fundo tem uma parede azul e uma prateleira com livros. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os inscritos do evento que o forma de inscrição já está aberto aqui embaixo no box de inscrição. Lembrando também que você só tem que preencher uma vez ao longo do evento. Então, se você já preencheu de manhã, não precisa preencher agora à tarde. Lá também, no box, está o link do sorteio que a gente vai realizar ao final dessa palestra. Hoje a gente vai sortear um exemplar do livro Para Além da Contra-Transferência, o Analista Implicado, da Livraria do Psicanalista. E 2 exemplares do livro Violência contra a Mulher, Parâmetros para a Atuação no Judiciário da Nova Praxis. Nas redes sociais da semana temos mais detalhes sobre esses parceiros. A comissão organizadora informa que, infelizmente, não teremos a tradução simultânea de Libras, devido a alguns imprevistos com a equipe de intérpretes. Gostaríamos de pedir desculpas e avisar que estamos trabalhando para solucionar esse imprevisto. Hoje contamos com a presença de Nilmas Renildes da Silva. Ela possui graduação e licenciatura em Psicologia, graduação em Formação de Psicólogo e graduação em Bacharel em Psicologia pela Unesp. Ela fez mestrado em Psicologia Social pela PUC São Paulo, especialização em Violência Sexual contra a Criança e Adolescentes pela USP São Paulo e doutorado em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. É professora de Psicologia e supervisora de estágio na Unesp Bauru. Ela desenvolve pesquisa e extensão na área de violência doméstica contra crianças, adolescentes e contra as mulheres. E agora ela vai falar um pouquinho sobre a mulher hoje, resistência e luta. Oi, Nilma, muito obrigada pela sua presença e fique à vontade para iniciar sua fala. Oi, Giovana, boa tarde. Eu vou começar primeiro com a minha autodescrição e aí depois a gente entra nos agradecimentos. Então, oi para quem está nos assistindo. Eu sou Nilma, eu sou uma mulher negra, de cor parda, meus cabelos são pretos e cacheados, eles estão presos, está só um pouquinho solto hoje, né? E eu tenho olhos pretos, passei batom vermelho e estou de blusa azul. E estou com muitos livros aqui ao meu redor, que eu vou estar falando deles com vocês. E é um prazer ter sido convidada para participar da Semana da Psicologia, né, da UFSCar. É a 17ª semana, né, de evento, ou seja, né, 17 anos aí o povo batalhando para que esses eventos ocorram, e mesmo agora, com a questão da pandemia, o evento está acontecendo dentro do possível. Eu sou muito grata por estar aqui, muito feliz por poder socializar as minhas pesquisas, as minhas extensões, as minhas discussões. E grata, Giovana, Thalissa, né, que está aqui, que vai servir, fazendo o trabalho aí de fundo, né, que vocês não estão vendo, e agradecer a Marília e a Alice, que estão aqui comigo, também agradecer as duas, que graças a ela eu consigo fazer todo esse manejo. Eu vou tentar fazer uma exposição de aí no máximo 40 minutos, mas se tiver muitas perguntas, a gente pode parar antes para discutir. Gostaria mais que essa conversa fosse um pouco dialogada, né, mas a gente sabe das limitações dos sistemas, mas eu estou aqui, vocês podem ir mandando perguntas, que a meninada vai estar cuidando disso. Bom, então, obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada a todo mundo que está conectado. A nossa conversa, eu pus como nome Mulher, Resistência e Luta, e a gente pensou, né, os papéis da psicologia frente à luta das mulheres na sociedade atual e a diminuição das injustiças. Como é que foi que eu pensei na minha cabeça para a gente encaminhar essa fala? Vou fazer um breve resumo, espero contemplar durante a fala, e o que não deu conta, vocês fiquem à vontade para perguntar. Ao conversar com a comissão organizadora, elas disseram que
que nas discussões de pensar essa fala na organização, elas pensaram como manejar os determinantes sociais em diferentes atuações da psicologia. Quais os limites entre a interpretação psicológica e a interpretação sociológica dos fatos sociais e das questões psíquicas, né, que nos chegam. Aí, então, o que a gente pretende com essa fala é abordar a situação da mulher no momento histórico, nesse momento histórico, enfatizar a necessidade das mulheres continuar a sua luta eterna, a necessidade de organização das mulheres, para vencer os diferentes sistemas de opressão, e depois eu vou melhorar isso, né, para vocês compreenderem, e a necessidade de nós mulheres estarmos sempre buscando a organização coletiva para que a gente possa superar os impasses que nós mulheres sofremos, e também a gente ganhar terreno nas lutas pelas políticas identitárias, extremamente necessárias nesse momento histórico, mas também que a gente precisa avançar, né, das lutas identitárias, da luta dos nossos grupos, a gente avançar para a questão de discussão de gênero, raça e classe. Então, esse breve resumo é para vocês terem uma noção de por onde eu vou caminhar na minha fala e poderem se situando aí no decorrer da minha fala. Bom, como foi que eu pensei em começar esse diálogo com vocês? Eu pensei, a partir desse momento histórico, a gente pensa o momento histórico de trás para frente, né? Pensar o momento histórico agora. E uma fala muito recorrente desse momento histórico é assim, ó, estamos no mesmo barco. Aí, quando eu ouvi isso em março, eu falava assim, oi, quem que está em qual barco? E que mesmo barco é este? E porque as pessoas diziam que a pandemia afetava igualmente homens, mulheres e toda a população. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira porque, veja, não afeta igualmente homens, mulheres e todas as camadas da população. Neste momento histórico de grande desigualdade, a pandemia, além da doença em si, né, ela mostrou, escancarou as desigualdades sociais. E ela mostrou o quanto é praticamente impossível para uma grande parcela da população se manter isolada, ou mesmo fazer o tal do isolamento nas suas casas, nos seus barracos, nos seus apartamentos. Então, essa fala do estamos todos no mesmo barco, eu gostei de começar com ela, porque ela mostra que, assim, olha, podemos estar de frente de um problema que é para todos, que é a pandemia. Mas a pandemia afeta socialmente, psiquicamente, todos os indivíduos, né? Todas as mulheres, todos os homens? Não afeta. Então, essa para mim foi uma grande falácia, e que eu estou achando bem interessante abrir a nossa reflexão, a nossa discussão com essa frase que foi muito falada nesses últimos 6 meses. Por que o isolamento social não deu certo? Além do desacerto entre autoridades de saúde, autoridades epidemiológicas e governos, e autoridades governamentais, além do descompasso, né, dos nossos, dos tais eleitos governantes, não vou falar nosso, porque eu não votei nesse povo que está aí, a gente vê que, assim, não deu certo, porque as pessoas podem ficar em casa sem trabalhar, porque no sistema capitalista, se você não trabalha, você não come. Né? Se você não trabalha, não tem janta, não tem almoço. E como que não vai trabalhar? A maior parte da burguesia se retirou para suas casas de campo e praia, abandonaram o campo urbano e deixou o povo trabalhando. Né? Aí a gente percebeu que
as favelas, as comunidades precisaram se organizar porque governo municipal e estadual não se ocuparam de pensar nessa população. Aí, essa frase, ela é bacana, porque ela vai fazer com que a gente pense nos limites entre a interação psicológica e sociológica, que era uma das grandes perguntas da comissão organizadora desse evento. Qual é o limite, né, para pensar isto? E o limite para pensar isto, eu gosto muito de usar, eu vou mostrando para vocês a bibliografia, que depois eu posso enviar, mas no momento eu não tenho ainda a lista, não. Eu gosto de pensar pelo Martim Baró. Tá? Eu gosto da fala dele, aonde ele coloca que as ciências sociais se ocupam muito mais de trabalhar nos momentos de conflito as interações entre grupos, a interação entre as pessoas, os conflitos e as descrições dos lugares aonde se desenvolvem os conflitos e os agrupamentos sociais se colocam. E ele fala bastante de qual deve ser a postura, né, então, do sociólogo para poder pensar a organização para alterar esses ordenamentos sociais nos momentos de conflito. E olha que bacana, né? A gente está num momento que, infelizmente, a pandemia trouxe, né? É um momento de um conflito social, é uma guerra. A gente já vivia praticamente numa guerra civil, mas nós estamos também agora numa guerra contra esse vírus, que está matando preto, pobre, idosos, pessoas com comorbidades e nas periferias. Então, volta na reflexão. A gente nunca perde de fundo uma fala da Agnes Heller, tá? Que ela diz assim para a gente: nós vivemos imersos no cotidiano, né? Todos nós estamos imersos numa sociedade determinada, com as suas regras, com as suas relações, e é sempre a partir desse cotidiano que eu tenho que estar pensando a nossa vida. Então, veja, o que as ciências sociais deveria estar pensando, e um sociólogo, a respeito das questões da pandemia? Deveriam estar pensando todos esses conflitos sociais que foram surgindo em relação a desigualdades sociais, que o nosso país, eu estou fazendo a nossa fala centrada no Brasil, tá? Que a desigualdade coloca, ou seja, a falta de comida para as pessoas que trabalham de manhã para almoçar e à tarde para jantar, e que volta à noite para suas casas para minimamente cuidar de toda a sua vida e poder depois dormir para no outro dia começar a sua labuta pelo dia seguinte, sua briga pelo dia seguinte. Então, a sociologia deveria estar se ocupando de como que esses agrupamentos sociais estão se virando, de como, entre um grupo e outro, vai ser distribuído, deveria estar sendo distribuído e organizados alimentação, vestimentas, os 300, 600 reais aí, que foi uma confusão nesse país, né? Então, ciências sociais, assistências sociais, a sociologia, nesse momento desse conflito que a gente está vivenciando, nesse momento da pandemia, deveria estar prescrevendo e discutindo essas questões. E a psicologia? O que a psicologia deveria estar fazendo nesse momento? E é o que a psicologia, né, a gente está tentando fazer. A psicologia está cuidando dessa relação indivíduo-grupo e de tudo que surge nesse caminho, dessa interação entre pessoas e os grupos nos quais elas convivem.
E toda esta relação emocional que surge destas relações e que sobram destes conflitos sociais. Eu estou indo bem devagar, porque é difícil a gente trabalhar com a prática, né? E vocês ir refletindo, porque eu nem sei se todas as pessoas estão acompanhando, né, a questão da pandemia, mas eu preferi pegar esse conflito social do momento para a gente trabalhar. Então, galera, essa primeira questão é por aí que a gente deve pensar. E quais são, então, os problemas psicológicos que surgem e que nós, psicólogos, deveríamos estar cuidando ou, pelo menos, discutindo e estudando bastante para enfrentar? A pandemia, ela trouxe, nesses 6 meses que a gente está vivenciando, ela trouxe 3 grandes ondas, vamos colocar assim. A primeira, ela foi desesperadora, né? E num primeiro momento, vocês lembram que nós ficávamos extremamente ansiosos, extremamente angustiados, que eu não vou conseguir fazer isolamento social, nós não vamos conseguir ficar dentro de casa, eu tenho que trabalhar, minha patroa não vai me pagar, como é que eu vou se virar, como é que eu vou comer, o comércio não vai conseguir fechar, a economia não pode parar. Lembram de todas essas perguntas, de todas essas questões? Então, tudo isso foram enfrentamentos que nós tivemos que fazer nesse primeiro momento de angústia e extrema ansiedade que a pandemia trouxe. Isso é um problema para a psicologia resolver. O segundo momento até trouxe, assim, vamos dizer que uma certa calma. O isolamento cresceu, a gente atingiu aqui no estado de São Paulo uma média de 50, 58, 54% de isolamento social. Conseguimos fazer com que a pandemia não chegasse, tudo, afetasse, né, toda a população de uma vez só. O sistema de saúde teve tempo para se preparar e não se preparou. E aí, então, percebe que adiantou a gente trabalhar na angústia e na ansiedade das pessoas quando as autoridades e o poder público não deu a resposta sociológica, política, econômica para o momento conflituoso que nós estamos vivendo. As pessoas, então, cumpriram, a gente teve momentos de isolamento, as pessoas se acalmaram, e dá-lhe live, né, gente? Lembra? Abril a gente ficava desesperada, a gente tinha live de manhã, tarde, à noite, maio também, junho também, julho a gente já não suportava mais live, agosto a gente não suportava mais live, setembro a gente tá por aqui de live, e veio então a flexibilização, um certo retorno da angústia e da incerteza do que vai ser isto depois. Então, essa pergunta dos limites, vocês percebem que é um limite claro. Essa fragmentação da ciência e do fazer da ciência não é muito bacana, porque entre o que faz a sociologia e o que faz a psicologia social e a psicologia, tem uma diferença, vocês viram? Mas se cruzam, se entrelaçam, certo? Se misturam. Não tem como eu dar conta da angústia e da ansiedade das pessoas que estão isoladas se o poder público não der conta de cuidar, de manter cesta básica, kit de higiene, alimentação, vestimenta, sabe? Então, vocês percebem como essa divisão ela é meramente didática para que a gente possa, cada um do seu quadrado, mas todos trabalharem juntos? É isso que deveria ser. Então, aí eu vou começar também a falar uma coisinha que eu acho muito interessante diferenciar. Quando eu falo de relação, e eu vou mostrar para vocês também outro livro que eu tenho como base, que é organizado pela Silvia Ley, já falecida, mas brasileira, que fez uma revisão da psicologia social latino-americana e propôs uma forma de atuação de psicologia social para o Brasil e a América Latina. Então, a gente tem uma psicologia essencialmente brasileira, nós temos psicologias
essencialmente latino-americanas, e a gente não precisa ficar refém de psicologias americanas, né? Mas a gente tem que estudar o outro até para a gente fazer as nossas diferenciações. Então, nós temos os pensadores africanos, de descendência africana, que a gente pode estar olhando para a nossa realidade social. Então, eu gostaria que esse primeiro momento da nossa fala ficasse clara, que é bem diferente os papéis. Enquanto psicólogos, a gente tem toda essa demanda. Agora eu quero entrar especificamente na segunda questão, já mesclando com o tema da nossa mesa. E que eu acho bastante complicada. Vamos traçar o fio do nosso pensamento, tá, gente? Não vamos se perder. Estamos mesmo no mesmo barco? Quando começou a pandemia, todo mundo teve que ficar em isolamento, ou pelo menos deveríamos. O que o isolamento propôs? O isolamento, ele enfiou as mulheres mais para dentro de casa, mais para o espaço doméstico. Espaço doméstico esse, pelo menos no Brasil, polvilhado de violências. Então, que coisa maluca, né? Porque aí a gente diz que estamos no mesmo barco, mas as mulheres foram isoladas dentro das suas casas com seus agressores. Então, o que aconteceu no Brasil? O feminicídio foi lá em cima, a violência doméstica foi lá em cima, e os órgãos públicos, num primeiro momento, a gente tinha uma dificuldade tremenda para acessar. Então, a violência doméstica física, verbal, sexual e patrimonial, e o feminicídio, né, que é a violência fatal, cresceu assustadoramente em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí, essas outras frentes de trabalho, mais ligado ao direito, à sociologia, à assistência social, tiveram que se organizar de fazer com que as delegacias tivessem uma forma das mulheres acessarem, né? Quais os horários que esses serviços iam estar disponíveis para as mulheres, como mulheres que estão fechadas em casa com seus agressores poderiam pedir ajuda, poderiam pedir socorro, né? Como é que essas mulheres poderiam se virar aí, né, nos 30? A gente lançou aquela campanha do X vermelho na mão, no Canadá lançou aquela campanha do laço preto na janela, e cada país e cada lugar foram se adaptando. O setor judiciário propôs o boletim de ocorrência online, os serviços de saúde da mulher com bastante atendimentos, né, bastante divulgação dos atendimentos. Então, veja, enquanto nós nos preocupávamos em dar assistência psicológica dessa mulher que está sofrendo violência, esses outros setores, essas outras áreas do conhecimento científico foram se ocupando de dar conta de fazer com que tudo isso fosse sendo trabalhado e organizado para que as mulheres pudessem acessar, tá certo? Então, quando a gente quis falar dos papéis, né, da psicologia frente à luta das mulheres na sociedade atual, nossa, a psicologia nunca trabalhou tanto, gente, porque as áreas da psicologia que trabalham com violência com a comunicação não violenta, foi super acessada. As pessoas que lidam com estresse pós-traumático foi super acessada. Nós que trabalhamos com a psicologia social, eu continuo dando supervisão de estágio para as trabalhadoras
né, vira e mexe, a gente conversa, não é tão sistemático, mas estamos fazendo, porque elas estão lá no campo e tem bastante problemas acontecendo. Então, para lidar com esses determinantes sociais, que já eram bastante, né, na nossa sociedade desigual, com esse momento pandêmico, né, de pandemônio, como eu digo, a gente teve que ter bastante trabalho. E aí vocês falam assim, quais manejos, né? Como vamos lidar com esses determinantes sociais? Como que é possível trabalhar com isso? Então, voltamos. Uma das primeiras coisas que foram extremamente importantes, a gente fazer uma discussão no primeiro momento da questão da psicologia e principalmente na questão da luta das mulheres. A primeira discussão foi essa, da desmistificação de que estávamos todos no mesmo barco e que as mulheres, elas tinham sido colocadas em isolamento social junto com seus agressores. Essa foi a primeira questão sobre a qual nós, psicólogos, tivemos que nos debruçarmos e mostrar que não era verdade. Então, durante março e abril, a gente se debruçou sobre estatística, sobre conversas com quem estava trabalhando, com quem estava atendendo. Eu gostaria de estar agradecendo também aqui a doutora Daniele, que é juiz aqui em Bauru, que colhia junto com a Delegacia da Mulher Estatística, me passava. Então, assim, foi muita discussão para a gente levantar todos os dados estatísticos de quanto que de violência está chegando, né? Quanto de boletim de ocorrência está sendo feito, as mulheres estão tendo condições, né? O sistema de saúde está sendo acessado, como é que está isso? Então, a gente teve que trabalhar com isso. Quem vai atender essas mulheres? Como vai ser? Aí o enfrentamento de desmistificar que, olha, minimamente a gente pode atender online, sim, né? Pode dar uma assistência online para essas mulheres, pode dar uma assistência por telefone, com IPI adequado, o psicólogo pode ir até nos lugares, e até, não sei se a Fernanda está acompanhando a gente, a Luciana, mas logo lá em março nós tivemos um caso de uma senhora que foi a óbito 3 horas da manhã no apartamento, era 3 horas da tarde outro dia, o corpo não tinha sido retirado. Gente, pensa a questão psicológica dessa família. Já tem a questão psicológica de ver que a pessoa procurou atendimento e não foi atendida, e que essa pessoa foi a óbito. Então, você pensa, todas as questões psíquicas que foram desencadeadas nessa família antes, durante e depois, e aí? E aí que depois também a gente não tinha as outras áreas do conhecimento e dos trabalhos funcionando para que essa família tivesse o suporte necessário para o enfrentamento da situação. Isso impactou demais, né, os psicólogos. Aí falava assim, tá, nós vamos voltar a trabalhar. E o IPI? O IPI, um frasquinho de 50, 100 ml de álcool gel e uma máscara cirúrgica. Gente, para um vírus altamente letal, quando você se contamina e se for de grupo de comorbidade, ou, né, dos grupos de risco. Então, veja, nós psicólogos nos engajamos bastante, né, nesse trabalho. Então, o manejo naquele primeiro momento foi justamente da gente desmistificar, e aí eu volto no Martim Baró, para quem já esqueceu, né, eu gosto de trabalhar assim, porque os alunos esquecem, eu falo, volta no Martim Baró. Quando ele termina esse texto que eu usei para falar com vocês, ele diz assim, o trabalho da psicologia social é desvendar a ideologia dominante. Por isso que eu peguei esse exemplo do estamos todos no mesmo barco, porque as pessoas diziam que estávamos todos no mesmo barco. Essa mulher que foi a óbito dentro de casa, não está no mesmo barco que as pessoas como eu, como vocês que estão me assistindo aqui agora. Ela sequer foi atendida na unidade básica de saúde que ela foi. As pessoas, naquele primeiro momento, trabalhadores da saúde, tinham medo, porque eles não tinham um IPI adequado, quando via que era Covid, falou, vamos embora, né? Não atendia, tinha medo. A gente teve denúncias de pessoas que foram para as unidades básicas de saúde ou para a UPA,
e que ficavam na maca e os profissionais não iam atendê-los, e eles mandavam mensagem para as psicólogas, e a gente tendo que entrar em contato com a unidade básica de saúde, com a imprensa, para fazer essa denúncia. Porque a ideologia passou o quê? Que todos estamos no mesmo barco, que todos nós teríamos os mesmos tipos de cuidado, que todos nós estaríamos sendo atendidos iguais, né? E isso não aconteceu. Então, nesse primeiro momento foi muito esse desmistificar a ideologia dominante e dar suporte à angústia e à ansiedade de todos os profissionais que tiveram que enfrentar a pandemia, porque nesses últimos 100 anos fomos nós, né? Que fomos nós, a primeira geração que estamos enfrentando pandemia. A gente não teve antes aqui no Brasil uma doença que afetasse tanto a população como essa. E está afetando tanto a população como essa, eu retomo, porque no Brasil nós não lidamos adequadamente não teve um manejo adequado. E aí, gente, o isolamento social, ele acabou prejudicando muito psicologicamente as pessoas. E aí você fala assim, né, vocês me perguntam, qual o manejo? O manejo clínico, não tem como deixar, né, de lado, nesse momento ele foi extremamente importante. As psicólogas escolar, a escola parou, né, e aí a escola parou, quem é que teve que lidar com a angústia e a ansiedade dos pais, das mães, dos professores? As psicólogas que atuam com a escola. Tem um outro lugar que eu gostaria de citar. Bom, enfim que tudo parou, né? E o isolamento prejudicou toda a população. E essa sim é uma coisa de que realmente a gente tem mais complicações e os serviços de psicologia foi bastante requisitado. Agora, volta. O manejo clínico dá conta disso tudo que eu estou falando para vocês? E aí eu gostaria de fazer uma perguntinha básica. Onde está a luta e a resistência das mulheres nos momentos históricos, atuais? Responde aí, moçada, na cabeça. Pode pôr lá no comentário. Aonde que está? Vocês percebem o quanto que a mulher, que historicamente já então vamos lá um pouco na história da questão da mulher. A mulher que já é historicamente esse ser que foi tolhido da vida pública e colocado para a vida privada, aí caiu nas costas das mulheres tudo. Inclusive, então, agora, o grande manejo, gente, da resolução para essa pandemia está nas costas da maior parte de mulheres, porque são as mulheres que estão tendo que lidar com seus maridos em casa, e a gente pode depois nos comentários falar sobre essa questão do quanto as mulheres, então, historicamente, eu deixei aqui atrás, ó, para vocês estarem vendo, né, ó, a mulher que é destinada ao casamento, a mulher que é destinada a trabalhar, a mulher que é a gostosona, a mulher santa, mulher bruxa. Então, historicamente, a gente tem aí, né, essas discussões da história da mulher. Só que a gente precisa se atualizar, né? A história da mulher, historicamente falando, a gente precisa, no Brasil, pensar a mulher preta, a mulher negra. Precisamos pensar, pega a mulher indígena, porque são os dois segmentos, os dois grupamentos de mulheres que mais se impactou com a pandemia. Aliás, o Brasil, eu quero usar
Porque o Brasil é o país aonde mais se morre mulheres grávidas com Covid. Mais se morre mulheres pretas, tá? Então, a gente precisa pensar que a luta das mulheres, a resistência que a gente precisa ter nesse momento, ela abrange todos esses aspectos. Caiu no colo da mulher de novo, ter que ser resistência e luta. Porque as crianças não estão indo para a escola, estão ficando dentro de casa. Os maridos estão ficando dentro de casa, são as mulheres que têm que suportar esse fardo. As mulheres continuam sendo as que têm que administrar o lar. Com todas essas questões de mulheres que a gente já vem discutindo desde sempre. Desde quando se matou, né, todas as mulheres como bruxas, no nascimento da medicina, né? Então, e desde antes, e desde depois, tá certo? Então, eu pus resistência e luta porque, gente, para livrar dessas 3 opressões, que é a opressão de classe, né? Estamos no capitalismo. E quem é que cuida da força de trabalho para o outro dia? Mulheres. Estamos na opressão sobre a questão do machismo. Quem é que tem que lutar? É a mulher que vai à luta. Eu que tenho que me esquivar dos malditos fio-fio, né? É a mulher que tem que dar conta do trabalho. Então, são essas 3 lutas que são históricas para todos os segmentos e que a gente tem que estar todo dia enfrentando a questão de raça, porque o Brasil, 55% somos negros, mas a gente vive sobre o jugo da branquitude. E isso tudo no colo da mulher, né? É assim, né? A gente tem que juntar essas 2 lutas históricas, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho como eu estou pensando aqui na minha cabeça. Isso, ó. Tá? São 2 lutas históricas e que mostra, e que eu gostaria de estar encerrando a fala para abrir para as perguntas com isso. Olha aqui, ó. 2 exemplos de luta. A gente não exterminou o índio e a mulher negra, né? Estamos aí, somos 55% de negros. A miscigenação não acabou com a gente. As políticas eugenistas não acabou com a gente. Os homens estão batendo nas mulheres porque eles estão perdendo terrenos, porque finalmente eles estão conseguindo ver que nós mulheres somos capazes, que nós mulheres podemos sim estar em todos os lugares do jeito que queremos, com os nossos corpos do jeito que a gente quer. Certo? Que somos donas de nossos corpos e que eles não vão ficar regulando. Então, a violência tende a aumentar. E aí a nossa resistência tem que aumentar e a nossa luta também tem que aumentar. Então, eu sei que a gente está num momento extremamente difícil, mas eu penso que essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza e que esse desgoverno, eles podem passar, eles vão passar. E nós, mulheres, estamos aí para dizer que estamos aqui e vamos continuar resistindo e lutando. Era isso que eu preparei para falar com vocês, e aí vou abrir para perguntas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Nilma. Sua fala foi muito importante e enriquecedora. Eu até anotei aqui umas coisas que eu gostei que você falou. Eu achei muito importante você reforçar e desmistificar isso, né, de que a gente está no mesmo barco. E de que a pandemia, ela escancarou as desigualdades sociais. Então, a gente não está realmente no mesmo barco. É muito importante deixar isso em evidência, né? Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Também gostei muito quando você falou de como o mesmo problema afeta os outros de forma diferente, né? E isso é muito importante, falar sobre isso nesse cenário. Gostei também quando você falou da psicologia, a relação do indivíduo-grupo, e de como a psicologia se preocupa com como esses grupos estão vivendo nesse momento e qual é essa relação com os indivíduos. A gente teve várias perguntas aqui no chat,
Aí eu vou fazer elas para você. Tá. Só um minutinho. Pronto. Ó, a primeira é: queria saber quais estão sendo os maiores desafios que você, Nilma, está percebendo nesta pandemia, relacionada à questão das mulheres mais marginalizadas, como moradoras de rua, vítimas de violência doméstica e etc. Tá. Vamos pergunta por pergunta, né? Olha, o maior desafio é Vitor, né? A pessoa que perguntou, oi, Vitor, e todo mundo que tem essa dúvida. O maior desafio que nós tivemos foi logo no começo, as pessoas em situação de rua e as mulheres em situação de violência, elas ficaram, são dois segmentos que ficaram completamente abandonados, porque a gente trabalhou, vamos fazer o isolamento social e colocamos as mulheres junto com seus agressores. Foi uma loucura isso, né? E lá em março e abril, eu posso falar para vocês que o meu nível de angústia e de preocupação era louco, sabe? Era muito maluco. E ainda bem que eu tenho umas companheiras, né, assim, bell hooks, eu leio muito essas mulheres de muita luta, né? E aí, eu não mostrei o livro. Aí eu gostaria de dizer que foram essas coisas que me ajudaram bastante, né? Aqui, ó, a Lady Safiotti, né, que pensa aí a questão das mulheres, né, que pensou a questão das mulheres pretas e nessa situação de desigualdade social. Os primeiros desafios foram: o que a gente vai fazer com essas mulheres? Mas eu vou te dizer que o desafio ponto zero foi comida e itens de higiene, Vitor. Os problemas psicológicos advindos de não ter comida e não ter sabão para lavar a mão, e não ter sabonete para lavar o corpo, e as pessoas morarem em favelas de chão, onde a gente não sabia como é que o vírus se virava, né, no chão de terra, foram as primeiras preocupações. E o que a gente fez nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, nós nos juntamos. Esqueci de encerrar a fala, que mesmo isolados, a nossa organização foi coletiva. Nós nos organizamos coletivamente, um grupo de psicólogas do direito, da assistência social, e nós montamos um grupo para arrecadar roupa e itens de higiene, antes de dar conta do problema psicológico. Porque, olha, que loucura, porque a loucura estava começando porque a pessoa não tinha sabão. Eu fui fazer sabão, Vitor, sei lá que Vitor é esse, mas ó, Vitor, eu fui fazer sabão, tá? Fiz muito sabão, aprendi a fazer sabão, galera. Porque eu ficava tão angustiada, tão enlouquecida, que a teoria, a psicologia naquele momento dizia assim para mim: essas mulheres precisam de sabão, vamos ajudar. E aí eu peguei receitas de fazer sabão. Aí a psicóloga que fazia essa mediação, a Fernanda, a gente conversava à tarde, a gente conversava à noite, horas e horas, para ela conversar com as mulheres no grupo, para elas ir fazer rodinhas lá no bairro e poder conversar quais eram os outros problemas que estavam afligindo as mulheres naquele momento. Então, a arrecadação de cobertores e itens de higiene e álcool gel para as pessoas que estavam ficando na rua. Então, é você ir lá e perguntar para eles assim, ó, o que está te afligindo neste momento? Lembra, gente, que às vezes as pessoas pensam que porque a gente está na psicologia social, as pessoas lembram do social e esquecem da psicologia. Mas a escuta e fala e o entendimento são armas, instrumentos do manejo psicológico. Então, ouvir essas mulheres no primeiro momento foi sensacional, né? E é claro que eu fiz isso, a maior parte, mediado. Mas como eu sou aquelas pessoas que passo meu número de telefone, passo meu e-mail, eu também recebi bastante problemas, né? Bastante questões para trabalhar, tá? Mas é isso, era angústia, ansiedade, relacionamento com o marido, relacionamento com os filhos, ok? Vamos passar, então, para Maria. da Maria. O que você Sumiu acha sua que... voz. Saiu. Apareceu.
Ó, a Maria Clara perguntou: o que você acha que deveria mudar na formação dos profissionais PSI para que haja uma maior aproximação com essa população, de modo a compreender os diferentes recortes de classe e raça? Olha, tão importante quanto a pergunta anterior é essa, Maria, obrigada. Primeiro precisa fazer uma coisa que a Silva Lane já falou em 1970, 1974, 78, 80 e tal, e Vygotsky falou em 1921. Precisa deseletizar a psicologia. Enquanto a psicologia continuar eletizada, não vai ter aproximação. Desculpa, né? Enquanto a gente não pensar que a África é um continente e que tem a filosofia e que teve também a sua psicologia e que teve pessoas pensantes, a gente não vai discutir raça, amigos. Queridas, queridos, não vamos. Porque as pessoas ficam discutindo racismo para forma, moda, modismo. Vai ver se tem nos seus programas esse livro. Cadê Bell Hooks? Ai, tem um da Bell Hooks. Aqui, ó, eu gosto de mostrar esse. Vai ver se tem a Bell Hooks lá, ó. Erga sua voz, mulher, sabe? Vai lá, que o feminismo é para todos. Não vamos discutir a questão da mulher decentemente. Enquanto a psicologia não sair desse lugar burguês dela e entender que a psicologia, só a psicologia branca europeia, não levar em consideração a formação social do povo, aonde ela vai trabalhar com o povo, ela não é psicologia decente. Ela é uma psicologia que continua elitista, para meia dúzia de pessoas, que pode pagar, ou que pode ir para as clínicas, escolas das universidades públicas, né? Ou de lugares aonde vai o psicólogo dar assistência psicológica. Agora, fazer o trabalho psicológico mesmo que a gente tem condições de fazer, como faz uma pessoa na clínica, 1 hora e meia por semana, 2 horas por semana, né, ou num grupo decente, discutindo consciência, discutindo as representações que essa pessoa tem de si, do mundo, discutindo todo o sofrimento que ser preto, pardo, índio nesse país afeta, né, a psicologia das pessoas, o psiquismo das pessoas. Como é que ser trabalhador num país onde está desregulamentando toda a vida do trabalhador, como é que isso está afetando psicologicamente a vida das pessoas? Enquanto a gente não tiver nos nossos programas de formação essa discussão, nós vamos continuar aqui, né, brigando e dizendo que isso é preciso. A próxima pergunta é da Ana. Ela perguntou assim: como realizar um atendimento com uma mulher que sofre violência doméstica pelas ferramentas online? Isso seria realmente possível? Isso não provocaria ainda mais os impulsos de seu agressor? Sim e não. Não e sim. Tá? Pelo fim aí. A gente tem que entender uma coisa. A relação da violência doméstica, da violência contra a mulher, você tem o homem que provoca a agressão e a mulher vítima. Gente, é uma relação que está colocada. O homem, a gente estuda, né? Eu tenho grupos de homens agressores, né? Homens que agrediram mulheres. A gente trabalha com eles. E nesses grupos, a maior parte a gente vê que a formação do homem, a formação da masculinidade, ela é uma formação que faz com que o homem tenha que ser esse ser da agressividade, esse ser impulsivo, esse ser que bate, que briga, que xinga. Ele é um reprodutor da ideologia dominante, gente. A violência que está dentro dos nossos lares, ela existe porque a gente tem um sistema social que referenda a existência de relações mediadas pelo uso da violência. Então, quando você vai e pega um sujeito que está agredindo as mulheres e você consegue fazer a intervenção psicológica, você tem que fazer a intervenção com o homem e com a mulher.
principalmente esses que estão dentro de casa agora, porque eles têm que compreender essa reprodução da violência que eles estão fazendo e compreender que a mulher não é um objeto de uso dele, né? Um objeto que ele pode manipular ao seu bel prazer. Então, se a gente vai com essa discussão e trabalha essas mulheres no sentido de que elas também se potencializem e se fortaleçam para esse enfrentamento, é possível sim. Toda vez que há o enfrentamento de violência, aqui eu já vou deixar um convite para vocês, porque isso eu aprendi com a Paola Melchior, que é uma italiana, que a gente vai ter uma live dia 21 de outubro, 5 horas da tarde, pelo YouTube, aqui no horário do Brasil. Vai estar eu, ela e a Tânia é da Unesp de Marília, ela é da Itália. E eu aprendi com ela o seguinte, o homem, quando ele percebe que a mulher começa a reagir, a tendência é que a agressividade dele aumenta. Mas a agressividade dele aumenta como forma de tentar se colocar nesse lugar do homem, da masculinidade machista, tóxica. Então, a gente também tem que entender o que aflige este homem. Então, assim como a gente pensa que tem que ter os acompanhamentos da mulher vítima de violência doméstica, esses homens também precisam de acompanhamento, tá? Então, a gente tem que entender que sim, que essa violência pode aumentar e que a gente tem que estar preparada para isso. Agora, o atendimento online, Ana, eu acho que tem limitações, mas eu penso que ele é possível, tá? Ele tem limitação porque ele deixa de fora várias ferramentas que a psicologia desenvolveu, como a questão da leitura do corpo, uma leitura da pessoa mais claro, de você ver o movimento que ela faz com os olhos, o movimento que ela faz com a boca, com a mão, né? Todas essas leituras, a relação mesmo, corpo-corpo, face-to-face, ela é extremamente e essencialmente humana. Então, ela mediada pelas ferramentas virtuais, eu entendo que é problemático. Mas, por outro lado, a gente tem aí toda uma geração, nos últimos 6 anos de aula teórica, porque agora eu tenho dado só supervisão de estágio na comunitária, teórica, eu via que a maior parte dos alunos assistiam aula no computador, sabe? Eu estava falando e eles estavam ali no computador. Então, tem umas gerações aí mais novas, que elas já estão vindo com essa relação mediada pelas ferramentas virtuais, né? E a psicologia vai ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que descolar ferramentas que vai facilitar essas comunicações, essas coisas. Isso vai vir para ficar, gente. Ok? O próximo lá, obrigada, viu, Ana, pela pergunta. Oi, João. Você falou do trabalho com o agressor, eu acho que é essencial mesmo nesse contexto. João, ele fez uma pergunta, eu vou ler, ó. Muitos marxistas, psicólogos inclusive, argumentam que as pautas identitárias descaracterizam a pauta e praxis de emancipação do proletariado. Qual análise ou resposta você daria a essas pessoas? Eu mando eles lerem Angela Davis. Tá? Próximo. Só um minutinho. Ó, a Renita fez uma pergunta. Ela fala assim: você poderia falar mais sobre as estatísticas recentes sobre os casos de violência doméstica no Brasil e traçar um perfil das mulheres mais vulneráveis e quais intervenções estão sendo realizadas? Tá. Ô, João, eu fiz isso para provocar, viu, João? Ó, eu mando ler esse aqui também, ó. Tá? E porque nós marxistas, como a gente fixou muito na discussão de classe, você percebe que a discussão de classe ela fica como se ela não tivesse recheio. Eu faço essa analogia. Como se classe não fosse recheada de relações entre homens e mulheres, né, de corpos, homens, mulheres, trans, gays, lésbicas, índios, mulheres, indígenas, orientais, né, como se não tivesse esse recheio à classe, como se classe existisse em abstrato.
eu penso que a gente vai superar isso num determinado momento, mas por enquanto, João, eu não perco mais tempo, não, tá? Eu escuto eles reclamarem e continuo fazendo a minha luta aqui. E eu gosto de mandar ler a Angela Davis, porque a Angela Davis era do Pantera Negra, era do Partido Marxista naquele furor dos Estados Unidos. Então, mando ler mesmo, mando ler o Fanon, sabe? Sabe o Fanon, que estava lá na Revolução da Nigéria? Acho que é, né? Não lembro agora direito se eu estou falando besteira ou não. Mas ele nasceu na Martinica, como ele pôde estudar na França e tal, depois ele foi para as lutas de libertação na África. Marxista, para mim, tem que estar nesse lugar, amigo. Marxista, para mim, tem que fazer isso, porque é marxista dentro de academia, enchendo o meu saco, fazendo crítica da questão identitária, mas nunca leu uma mulher, nunca leu um negro, isso para mim não é marxista, sabe? Isso é marxólogo. Então, manda esse povo estudar, porque classe não existe em abstrato, tá ok? Então, vamos voltar aqui. Ó, a questão de estatística. Eu marquei alguns números, Renata, tá errado? Tá certo? Viu? Eu marquei alguns números para a gente conversar, mas eu acho que vai ocupar muito tempo, e isso vocês podem acessar na internet. Vocês põem lá estatística da violência contra a mulher na pandemia, e vocês vão ter acesso a muitos números. Tem muito legal. Aqui em Bauru, eu pedi para, outro dia, os dados com a menina do Jornal 2, ela me passou umas tabelas que é muito fácil acessar pela internet, da Secretaria de Segurança, de vários lugares. Então, eu não quero falar números, mas eu quero falar para você o paralelo do perfil. O perfil é aquele que eu já falei um pouco. A pandemia está acessando mais preto e pobre, periférico, tá certo? Por quê? Porque essas são as pessoas que não estão conseguindo fazer o isolamento social por diversos motivos. Quem mora em favela, vocês devem saber como é que são essas casas. Elas são muito grudadinhas uma nas outras. E um terreno só, você tem várias famílias morando, que uma conseguiu se isolar, a outra não, tá? Então, o outro tem que sair para trabalhar, tem que sair para trazer comida para dentro de casa. Então, de certa forma, o que está sendo complicado mesmo é nas favelas e nos bairros mais periféricos, mulheres pretas, pobres, miscigenadas, e perfil entre 40 e 50, 60 anos, porque são as mulheres que têm que sair para trabalhar, tá certo? São elas que saem para ganhar o pão. Que mais você fala? O perfil das mulheres, né? E nas aldeias, a gente tem bastante índios também, tá? Mas eu sigo várias discussões do pessoal indígena, mas entre os indígenas está morrendo mais índios do que mulheres, né? Mais homens do que mulheres. Mas no Brasil, embora a morte, ela atingiu mais homens idosos, hoje isso já está quase pau a pau em alguns lugares, e a gente tem que entender que o Brasil é extremamente desigual, e quando vocês forem pensar a estatística de violência doméstica, viu, Renata ou Renita, vou falar RF, e pessoas interessadas nisso, acesse por região e estado. A violência doméstica atinge diferentemente os estados. O estado de São Paulo tem bastante, mas as regiões do norte e do nordeste afeta demais. E os interlocutores que eu tenho nesses lugares, eles dizem assim, Nilma, a luta aqui é muito difícil, porque aqui, gente, a gente consegue conversar. Lá ainda é o coronelismo. Essa semana eu conversei bastante com pessoas da Bahia. Vocês não têm noção, o que impera ainda é o coronelismo e é essa coisa europeia. Essa nossa discussão aqui é extremamente avançada para eles. As mulheres estão trancafiadas ainda, e é muito esquisito
né, a discussão não chega lá, ok? Então, para pensar esse perfil, você tem que pensar por estado, por região, e fazer assim, Renata, pega os mapas, trabalha por regiões, pensa, litoral, aonde a gente tem muita influência europeia no Nordeste, tá? Aqui a região do Espírito Santo, que é muito, muito, muito complicada a violência doméstica. Rio de Janeiro, São Paulo, aí depois você pega mais cidades mais para dentro. Aí você vai perceber que cidades como a que eu estou, que é Bauru, uma cidade de 400, 500 mil habitantes, aí a gente vê lá um caso de feminicídio a cada 4, 5 meses, mas você vai ver, por exemplo, no Acre e no Nordeste, em alguns lugares, feminicídio quase que diários, né? E aí que é o que sobe a estatística para a cada 2 horas morre uma mulher no Brasil, tá ok? Mato Grosso a gente tem muito a intersecção das indígenas com o branco, muita morte, muita violência doméstica também. Então, eu acho que eu estou mais preocupada em te ensinar a usar as estatísticas do que pensar. Agora, o perfil, moçada, vai ser sempre o perfil da desigualdade social, tá ok? Que não significa que porque é pobre é mais violento, tá? Não é isso, ok? Eu não sei se ajudou, dá um retorno aí, ok? Vamos lá para a próxima. Eu acho que você quer fazer mais uma, que o tempo está acabando. O pessoal comentaram, pediram para você compartilhar o seu trabalho, pediram a bibliografia, a gente está com a bibliografia aqui, a gente vai enviar para vocês. Aí eu vou fazer a última pergunta. Essa então. bibliografia, Giovana, são os livros que eu escolhi para trazer aqui, viu, gente? Sua filha me enviou aqui pelo WhatsApp. Isso, ela tomou o cuidado, mas são os livros que eu fui, assim, meio que vou olhando para eles, para poder fazer conversas com vocês. Olha, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, essa é uma coleção onde mulheres pretas e pobres e homens pretos e pobres conseguem publicar, porque preto não conseguia fazer livro no Brasil, tá? É uma coleção que existe há mais de 40 anos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Essa é uma bibliografia que eu pus aqui assim, mas tem muita coisa, tá? Que vocês podem acessar. A gente vai disponibilizar depois para vocês. Aí a última pergunta é da Jéssica. Como podemos auxiliar as mulheres sobrecarregadas que precisam trabalhar, cuidar de suas casas, filhos e etc., e ao mesmo tempo lidar com as angústias da pandemia? Primeiro, acho que tem que lidar com a nossa angústia, né, Jéssica? Porque só essa pergunta sua, ela já me traz desculpa o jeito, ela já me traz assim, nossa, primeiro a gente precisa descarregar das nossas angústias e ansiedades, porque a gente, às vezes, como psicólogo, acha que a gente vai dar conta das angústias e ansiedades do mundo, e nós não vamos. A nossa profissão, ela também tem limite, tá? Ela tem limite para o que ela pode conseguir fazer, ok? Agora, o que a gente pode fazer? Tem muita coisa. Sabe o que eu percebo? Eu vou falar a partir do meu dia a dia. É muito engraçado quando eu estou lidando com uma situação igualzinha a essa que você pôs, e eu converso um pouco com a pessoa e falo assim, nossa, para, que tá acontecendo? Quando eu falo isso, a pessoa tem vou falar um choque psíquico, ó, palavra boa. Ela leva um susto, assim, ela fala, nossa, por que você está perguntando isso? Eu falo, porque você está me trazendo tanto problema de uma vez só, que eu acho que a sua cabeça está fervendo, é isso mesmo? Aí a pessoa fala, a minha cabeça está fervendo, eu estou me sentindo uma panela de pressão. Aí a gente tem que falar para essas pessoas que, olha, elas não são super mulheres, e elas não têm que dar resposta para tudo. Lembra que na minha fala eu falei para vocês que foi jogado no colo das mulheres toda a problemática da pandemia? Tá aí, é essa pergunta da Jéssica aí, é real. Então, assim, gente, como nós não somos a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha não existe, aquilo lá é invenção dos americanos, sabe?
é bobeira. Então, veja, vai dar conta todo dia de limpar a casa como limpava antes? Não. Então, faz o que você pode. Você vai dar conta de dar coisa do conflito, né, que está aparecendo? Não, então calma. Então, olha, tem hora que você precisa chorar, tem hora que você precisa apertar uma tecla e dizer, não, chega, calma, crianças, calma, marido, calma, família, calma, não sei quem. Às vezes é isto, gente. Às vezes você precisa só escutar, porque se esta mulher, ela não está sendo escutada em momento algum, ela está sendo requisitada o tempo inteiro. Então, como psicóloga, eu diria para você que a nossa grande ferramenta, que é a escuta, se a gente coloca ela à disposição dessas pessoas e depois faz uma perguntinha básica, oi, entendi como é que você está, é isto mesmo? A pessoa vai ter esse choque psíquico que eu falei, ela vai, oi, ela vai, isso, e aí ela vai começar. E aí a gente tem que desconstruir essa exigência, essa opressão que a gente jogou em cima dessas mulheres. Isso é opressão, cara. O que nós estamos fazendo com as mulheres nessa pandemia é absurdo, é violento, é uma violência também. E é uma violência que é uma violência estrutural, institucional, viu, João? Para os marxistas pensar aí. Então, é uma violência que perpassa a questão de classe, a questão de raça, a questão das instituições, porque é aqui, ó, é no nosso corpo, é em nós mulheres que a coisa está batendo. Não é no corpo do homem. Não é no corpo do homem trabalhador, que continua achando que a mulher tem que fazer tudo dentro de casa e que ele não tem que ajudar a fazer nada. Foi difícil a gente fazer essas discussões durante a pandemia, sabe? Que a mulher ainda tinha que levar a cerveja para o cara que fica sentado o dia todo no sofá, e filhos chamando, e filhos anã, e o homem achando que a mulher é que tinha que fazer tudo. Homem marxista, tá? Né? Porque eu só lido basicamente com marxista. Então, gente, como a gente pode auxiliar? É ajudando essas mulheres que, olha, é um momento de sobrecarga e você tem que ver o que é prioridade num determinado momento. Uma criança chorando, desde que não seja a birra e desde que não seja a manipulação, uma criança chorando, para mim, é prioridade, tá? Para mim, uma pessoa fazendo birra precisa ser atendida, mas uma criança chorando, quando uma criança está ali, no canto, emburrada, chorando, a prioridade. Vamos lá conversar com essa criança. Uma mulher sobrecarregada, se descabelando, para mim, é prioridade. Então, ela se tranca no banheiro, ou vai para um canto da casa, se enrola num lençol, se encolhe num canto e cuida dela, cuida de você, né? Eu fiz um gráfico, depois eu vou pedir para a Marília fotografar e vejo se eu consigo mandar para vocês. Assistindo uma palestra sobre isso, o pessoal que tem trabalhado bastante também, eles fizeram um esquema assim, ó, eu vou ler, tá? E a gente encerra com isso, pode ser, Jéssica e Giovana? Eu vou ler, porque eu achei que isso aqui tem muito a ver com a pergunta e com toda essa angústia. A gente precisa, para dar conta deste momento, lidar com essa situação estressante. Eles colocaram 3 pontinhos. As questões sociais, gente, organização. Neste momento é possível nos organizarmos como? Grupo do WhatsApp, agora aqui com essa live, sei lá. As ferramentas que a gente tem disponível, vamos estar discutindo coisas em grupo, tá? Vamos estar fazendo grupo, tentando dar conta dessa escuta via grupos virtuais. Aí a gente tem que acessar a assistente social, a pessoa da saúde, a pessoa do direito, a pessoa do judiciário. Então, é assim que a gente tem que dar conta. Em grupo, coletivamente, trabalhando, beleza? Segundo, aí quando é nessas questões mais específicas que você vai lidar mais com a pessoa, e que aí, para mim, é o limite das psicologias clínicas, né? Que ela lida com a pessoa. Mas eu gostei muito dessa discussão, porque, assim, você tem que lidar com essas coisas amplas que eu te trouxe, da questão social, mas agora eu estou lidando com a pessoa. Então, eu vou centrar na pessoa. Eu não posso centrar, o meu foco não pode ser o foco
no ambiente que eu estou. Eu tenho que focar no que a pessoa está vivenciando, porque se eu foco no que essa pessoa está vivenciando, eu ajudo essa pessoa a identificar o que está acontecendo para que ela possa pedir ajuda, ok? Então, às vezes as pessoas pensam que psicologia social esquece desse outro lado, que é a psicologia. Então, é psicologia social. É foco, sim, primeiro no ambiente, nas questões sociais, mas eu também tenho que focar nessa pessoa que está me trazendo essa questão. Então, se eu focar no que ela está sentindo, e não na situação difícil que ela está vivenciando, eu faço com que ela se perceba quais são os sentimentos que estão norteando a vida dela. Tá? Aí, esse pessoal fez um gráfico que eu anotei, depois eu posso mandar para vocês. Isto não é meu, é de um lugar que eu fui pegando ontem, mas é bem isso. Eu tenho a situação social, tenho a situação na comunidade e tenho esta pessoa. Ela tem que lidar com isso. Ela pode lidar impulsivamente se descabelando, ou ela pode fazer estratégias e escolhas que eu, psicóloga, posso estar ajudando ela a procurar quais são as melhores estratégias para lidar com essa situação que ela está vivenciando. É procurar ajuda, é falar com ela, é procurar os professores aí na questão dos ambientes escolares, da questão escolar, é ficar quietinho num canto por algum tempo, né? É ela cuidar primeiro do que ela está sentindo, quais habilidades que ela tem para lidar e enfrentar a situação de ansiedade e de estresse que ela está vivenciando. Eu tenho que fazer esse levantamento, ela tem essas habilidades, ela não tem? Eu preciso propor esses tipos de aprendizado para ela? Eu tenho que buscar fatores de proteção para essa pessoa, porque eu fazendo isto com elas, eu vou fazer com que elas lidam melhor consigo mesmo, que elas possam lidar com os outros e que elas possam enfrentar os desafios que estão colocados. Lembrando que essas três questões é o foco na pessoa, e nós, como psicólogos sociais, temos que lidar também com o foco dessas coisas que eu falei para vocês. Psicólogo social tem que fazer sabão? Não, psicólogo social não tem que fazer sabão. Mas lidando com o meu autocuidado, eu fui fazer sabão, entendeu? Para poder ter mais sabão, porque as pessoas estavam arrecadando sabonetes, e fazer sabão é muito fácil, rende bastante. Eu falei, é para lavar as roupas e as máscaras. A gente montou um grupo de pessoas que fizeram máscaras e distribuíram máscaras, tá certo? Aí, com a ajuda da doutora Daniele, nós acessamos uma instituição que teve dinheiro para doar. A gente conseguiu uma doação bastante grande e nós fizemos cestas básicas de produtos de higiene e produtos de cesta básica para mais de 300 pessoas. E agora a gente montou esse grupo de mulheres, que a Fernanda lida mais com elas diretamente no WhatsApp, que assim que elas, toda vez que elas têm problema, é lá que elas colocam, seja problemas de ordem social, comunitário, da educação dos filhos, da educação e da lida com elas mesmas. É assim que a gente está funcionando. Não sei se respondeu, se ajudou aí. O pessoal está agradecendo pelas respostas, inclusive. Pediram para você mandar o gráfico, pediram para você mandar seu contato também. Então, o pessoal gostou bastante. Vou mandar. A Marília vai escrever aqui, eu vou pôr para vocês. Espera aí. Vou mandar assim. Vocês podem, no WhatsApp, quem não se sentiu contemplado, quem quer conversar mais, e eu estou à disposição. Manda perguntas no WhatsApp, fala, eu assisti a live e eu gostaria de estar conversando. Então, manda perguntas, eu ajudo. E outra coisa, nós do campo marxista precisamos muito olhar com muito cuidado a discussão do feminismo marxista, do feminismo negro, para a gente fazer essa luta contra essas diferentes opressões, para que a gente possa dar mais respostas para os nossos grupos, tá? Eu faço um apelo aí para o povo marxista que estava aí no grupo, de entender que classe não existe em abstrato, classes são formadas por homens, mulheres, e por essas
discussões necessárias, e quando a gente pensa coletivamente, vai vir a discussão de classe, gente, vai vir de raça, vai vir de gênero. Essas 3 questões não tem como estarem desgrudadas, ok? Ó, eu vou pôr aqui o meu WhatsApp, ver se está aparecendo. Dá pra ver. Apareceu? Sim, dá pra ver certinho. Vai, vou contar até 15, que é um tempo das pessoas copiarem. O pessoal está agradecendo bastante, adoraram a discussão, está agradecendo as contribuições. E eu também, em nome da semana, quero agradecer a sua presença. A palestra foi muito boa, as respostas foram muito enriquecedoras e ajudaram a gente a entender um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, né? Sim, sim. Eu queria... Pode falar. Não, eu só falei dizer, depois eu agradeço. Aí a gente queria agradecer, lembrar os inscritos que o formulário de sorteio das livrarias vai ser encerrado assim que acabar a inscrição, e o formulário de inscrição vai ser encerrado daqui 1 hora. Tá. Olha, eu queria agradecer o contato que a Giovana fez, Thalícia, né, a que ficou aí nos bastidores trabalhando, a Marília e a Alice aqui. Graças a vocês foi possível fazer esse trabalho. Tem gente que quer saber se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no YouTube? Tá, vai ficar disponível. Isso, as pessoas podem acessarem. Eu fico muito grata por poder estar dando sequência, que essa foi a forma, essa foi a psicologia que eu escolhi para trabalhar. Esse foi o meu sonho de autonomia um dia como profissional. Eu gostaria de dizer para todos vocês que é muito gratificante, que cada vez que eu posso ir no bairro e voltar, eu volto muito alegre, muito recarregada, e sou muito feliz que agora na pandemia eu posso estar fazendo essas lives e passando essa minha forma de pensar e de ver o mundo. Não me sinto menos marxista por estar trabalhando a discussão da violência contra a mulher, da violência contra a criança e da discussão, né, da questão estrutural da escravidão nesse país. Então, essas lives me ajudam bastante a estar fazendo isso. As mulheres sempre lutaram e sempre resistiram. Nada veio de graça para a gente. E é por isso que eu discuto bastante no campo marxista de que, assim, homens, se toca. Não vem dizendo que, olha, no momento socialista foi o momento que as mulheres mais avançaram. Avançaram porque nós lutamos. Avançou porque nós resistimos. Porque o fato da gente ser marxista, o fato da gente não querer a opressão de classe, não tira automaticamente essas outras opressões. O racismo e a violência contra a mulher continua. A gente tem que desconstruir isso. Então, eu sou muito grata de estar podendo fazer essa discussão. E eu queria convidar vocês para 2 coisas. Então, para o dia 21, que nós vamos começar com a rede mundial, né? Eu estarei junto com a Paola, que é italiana, e a Tânia, que é uma das nossas coordenadoras da Rede Mundial Mulheres. Vamos estar falando dessa rede. É legal para estar convidando vocês para aproximarem. E eu quero que vocês também façam essa live aqui, andar pelo Brasil e pelo mundo, compartilhem essa live. E quero também que vocês compartilhem a live que eu fiz com a USP, lá há 3 meses atrás, está no YouTube. Eu pus assim para mim, ó, temos que chegar a 10.000 mulheres assistindo 2 horas a gente falando de mulheres. Já estamos chegando quase lá, já passou de 9.000, então vão lá. Aí eu vou estar com a USP também, eu vou ver a data aqui, vou falar para vocês, e a temática é diferente. Cada uma que vocês forem assistindo, vocês vão percebendo que o meu enfoque é diferenciado. Tem uma que eu fiz com o Conselho da Mulher aqui de Bauru, que o enfoque foi o trabalho com homens agressores. Entram lá no Instagram do Conselho da Mulher, vocês vão ver uma fala sobre o trabalho que eu faço com homens agressores, homens em situação aí de ter agredido mulheres. Então, gente, em cada uma,
eu estou dando um foco, porque em 40 minutos não dá para eu pôr quase 30 anos de trabalho. Eu trabalho com um grupo de mulheres, com um grupo de adolescentes, com um grupo de pretos, com um grupo de negros, com um grupo de negras, com um grupo de pretas, com um grupo de homens agressores de mulheres. Eu trabalho com rico, com pobre, com favelado, com pessoas em situação de rua, eu trabalho com todo mundo. É muito difícil, né? Eu estou afinando essa coisa da psicologia marxista. Então, eu queria convidar vocês, né? Hoje, essa live eu convidei bastante gente. Em outubro, dia 8, eu vou estar com o Vladimir Safato, né? Às 14 horas, eu e ele, mais uma outra pessoa que eu não lembro o nome, Dante Moretti. Eu, Vladimir Safato e o Dante Moretti, no encontro de psicologia da Unesp, daqui de Bauru. Então, vai ser uma quinta-feira, dia 8, 2 horas da tarde. Depois eu vou estar com o pessoal da USP, de Ribeirão Preto, dia 27 de outubro, às 17 horas. Hoje eu tive com vocês. E é assim, e a gente tem também muita coisa que a gente está fazendo. Então, é isso. Eu queria agradecer, convidar vocês para estar com a gente nesses momentos, tá? Dia 4 de dezembro também eu vou estar numa outra. Eu tenho vários que a gente vai estar. Acompanha aí essas coisas. Muito obrigada, Giovana. Adorei estar com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada às pessoas que acompanharam e que perguntaram. Obrigada pelas indicações das lives também. Eu vou procurar para assistir. Muito obrigada pela palestra. Assim encerramos mais uma palestra da 17ª Semana da Psicologia. Amanhã o evento começa às 10 com a palestra Os Impactos da Pandemia na Saúde da População Negra e o Dever Ético do Psicólogo frente ao Racismo. Aguardamos vocês até amanhã.